Olá, meu povo do sexto aninho! Eu sou o professor Aldemir Malveira. Vejamos o que temos. Aula número 6, objeto de conhecimento, números naturais. Detalhamento, adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Vamos à nossa aula. Dentro dos números naturais, quando se fala das operações, certo? Nós temos a adição, nós temos a sua operação inversa, que é a subtração, e aqui do meu lado vamos nos ater à multiplicação. E o que significa multiplicar? Então, multiplicar é combinar grupos iguais de números para encontrar um total. Eu também gosto de reforçar que a multiplicação ela é o processo otimizador da adição, porque você pode resolver utilizando a adição e para acelerar este processo, você pode utilizar a operação que nós denominamos de multiplicação. Beleza? Então, existem dois sinais que indicam a multiplicação. Nós podemos utilizar o ponto ou nós podemos utilizar o x, certo? Então, até uma determinada, digamos, até um determinado ano, você pode utilizar o x, né? Agora, quando você passar para anos mais à frente, não vai ser muito aconselhável, né? Porque aí você já vai entrar na álgebra e aí o x ele vai ter um outro sinônimozinho. Mas aqui para nós, né, do sexto aninho, nós podemos utilizar o x ou o ponto. Então, por exemplo, aí aqui, né, do meu lado nós podemos ter essas duas escritas, ó. Eu posso ter 18 vezes 12 ou 18 ponto, que é a mesma coisa, vezes o 12. Então, quando você enxergar o x, certo? No teu livro ou fazendo uma leitura, você pode dizer vezes. Quando também estiver vendo o ponto, você também pode dizer vezes. Beleza? Sigamos, olha só o que é que nós temos. Você sabia que multiplicar pode ter a ideia de soma sucessiva, ou de reorganização retangular, ou ainda de contar possibilidades? Então é por isso que eu acabo reforçando que quando você está multiplicando, você está otimizando um processo da soma. E o que é essa otimização? Acelerando, né, o processo de soma. Você pode ir pelos dois caminhos. É claro que o aconselhável, quando você estiver diante de números muito grandes, multiplicando coisas muito grandes, se você for pela soma, você vai gastar muito mais tempo. Então, é melhor você usar mesmo já o processo da multiplicação. Por isso que ele é o processo acelerador. Imagina quanto tempo você vai gastar. Beleza? Então, vamos a essas ideias. Olha lá, ideias de soma sucessiva, né? Então, vamos supor que seu pai decidiu colocar lajotas em sua casa e decidiu adquirir 15 caixas de um piso específico, sendo que cada caixa contém 20 lajotas. Olha a pergunta. Qual é o total de lajotas que ele comprou? Ou seja, que seu pai comprou. Então, nós podemos utilizar o processo de sair somando o 20 15 vezes, né? E depois, é isso que é uma soma sucessiva. Você já sabe que o total são 20 lajotas, né? Você comprou 15 caixas e cada caixa contém 20 lajotas. Está perguntando qual é o total de lajotas que ele comprou. Então, se você for utilizar o processo da soma, você vai somar, né, exatamente o 20 15 vezes. Você sai repetindo, olha aí, vai te dar muito trabalho, mas você vai chegar na solução.
Então, isso que é a ideia de soma sucessiva. Você pode sair contando através da soma. Vejamos aí, olha só. Então, tá aí, olha, eu vou pegar o 20 e vou sair somando 15 vezes, ou seja, 15 parcelas iguais a 20. Somando 15 parcelas iguais a 20, você vai chegar no total, que é exatamente de 300, né? 300 LJ. Então, veja bem, essa adição de parcelas, né, iguais pode ser representada por uma multiplicação, certo? Porque, olha, imagina, nós ficarmos somando 15 vezes o número 20. Dá muito trabalho. Então, como é que nós vamos fazer isso? Olha só. Então, transformando a ideia. Preste atenção. Como transformar essa ideia? Vejamos. Olha lá. Então, nós temos o seguinte, né? Eu posso pegar e simplesmente multiplicar um pelo outro. Ó, tá aqui. Isso aqui nós estamos utilizando o quê? A soma, certo? Essa soma, ela é sucessiva, beleza? Então, tá aqui, somou 20 e 20. Mas eu poderia fazer o quê? Ó, eu poderia simplesmente resolver esta continha aqui, ó, 15 vezes 20. E aí, perguntar o que seria mais rápido, né? Então, você vai exatamente montar esta conta. Você pode montar, ó. Como que você vai montar, ó? 15, e aí, ó, vezes aqui do lado e vai fazer a conta. Olha aí, você arma desse jeito. E agora você vai na tabuada de multiplicar, certo? Ou seja, olha, 0 vezes 5, ó. Você vai multiplicando, ó. 0 vezes 5 dá 0, 0 vezes 1 dá 0. Pula uma casa para ir para o próximo, ó. 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 1, olha aqui, olha o que você está fazendo, olha aí. 2 vezes 5, 10, 0 vai 1, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. E agora você soma, olha aí. Chegando que ao nosso 300. Então aqui foi utilizando a soma sucessivas, né? E aqui utilizando o nosso processo acelerador, que nós vamos exatamente encontrar a mesma coisa. Beleza, meu povo? Então, o que eu aconselho? Quando o número é muito grande, é melhor você usar a multiplicação. Olha só, os fatores, vamos conhecer os elementos dessa conta que eu acabei de expor para vocês. Então, quem são esses elementos? Então, nós temos dois fatores. Quais são os dois fatores? O 15 e o 20. O 15, número de caixas de lajota. E o 20, número de lajotas em cada caixa. Multiplicando 15 vezes 20, como eu acabei de realizar a continha, chegamos ao número total de lajotas comprada pelo pai, certo? Chegando a quanto? Chegando a 300. Vamos ver agora a ideia de organização retangular, olha. Então, vejamos aqui, ó, do meu lado nós temos uma sala, né? Nós temos uma planta baixa de uma sala, onde se você olhar na parte horizontal, nós temos 8 lajotas, olha, só é você olhar e ver aí a conta, ó, 8 lajotas. Quando você olha na vertical, você tem 5 lajotas. Então, se você quiser saber qual é a quantidade de lajotas, basta você multiplicar a coluna por outra coluna, que aí você tem o total de lajotas da sala toda. Então, quem são os fatores aí? Fator 5 e fator 8, que é o número de fileiras e o número de lajotas, beleza? Quando eu multiplico, então, 5 vezes 8, eu vou chegar no produto. Qual é o produto? 40, né? Porque você vai ter que se lembrar da tabuada de multiplicação. Então, 5 vezes 8. O que é que significa 5 vezes 8? Ele quer dizer, olha, pegue o 8 e some 5 vezes. Está aí a ideia de soma sucessiva. Vai ficar 8 mais 8,
16, com mais 8, certo? 24, com mais 8, 32, né? Com mais 8, olha aí, 40, está aqui 5 vezes, ó. 8, quando fala assim, 5 vezes 8, qual é a ideia? Pegue o 8 e some 5 vezes, ó. 8 mais 8, dá 16, mais 8, 16 com 8, vai dar quanto? 24. 24 com 8, né? Que estou no quarto 8, ó, vai dar 32. E o quinto 8, somado 32 com 8, dá o 40. É essa a ideia. Então, a multiplicação, ela é oriunda de um processo de uma soma sucessiva, certo? Chegando nessa situação. Vamos ver outras ideias, né, que nós podemos utilizar a multiplicação. Olha, de repente, observe aí esse desenho que está aqui do meu lado, né? Tem uma pessoa, está na frente do seu armário. Então, se você olhar aí, ele está enxergando ali, né? Abriu o armário, ele está pensando em como que ele vai se vestir. Ou seja, qual seria a quantidade de possibilidades que ele poderia se vestir, de quantas maneiras eu posso me vestir tendo, ó. 3 camisas, se você olhar mais abaixo aí, ó, tem as calças, tem 2 calças. Então, ó, são coisas independentes, né? Camisa não é calça, calça não é camisa. Portanto, eu tenho 2 fatores diferentes aí. 3 camisas e 2 calças. Se eu quero saber o número de possibilidades, basta você multiplicar um pelo outro. Ou seja, 3 vezes 2, 6. Eu posso me vestir de 6 maneiras, olha aí. Número de camisas, né? E número de calças. É como se você... Ele está lá, qual é a pergunta? Então, suponha, né, que você tem 3 camisas diferentes e 2 calças diferentes, ó, coisas diferentes. De quantas maneiras diferentes você pode se vestir? Como são coisas diferentes, basta multiplicar uma por outra. E aí você exatamente tem um número de possibilidades, que são as maneiras de se vestir. Beleza, meu povo? Então nós, olha, podemos trabalhar a questão da soma, né? Mas eu também posso utilizar o processo otimizador, que é a multiplicação. Feito essa identificação dos fatores independentes, eu posso multiplicar. Então, vamos exercitar ainda mais, olha aí, vamos exercitar, certo? Nesse exercitar aí nosso, nós vamos para a seguinte situação. Observe essa figura que está aqui do meu lado, ó. Tá? E tem umas amigas passeando, certo? E aí vamos retratar o que está acontecendo aí. Olha lá, você está planejando uma viagem incrível com seus amigos para a praia. Durante a viagem, vocês farão algumas paradas para se divertir e explorar. Então vamos à situação 1. Parada 1. Olha o que vai acontecer com as garotas, ó. Vocês querem parar para comer um lanche em uma lanchonete no caminho. O lanche custa R$ 12 por pessoa. Se vocês são 5 amigos ou amigas, né? Quanto custará o lanche para todos? Então vejamos a seguinte situação, olha. Nessa primeira parada, aqui, né? Nós temos o seguinte, ó. Observe que são o quê? 5 amigos, beleza? Cada amigo, olha a ideia, vai gastar com um lanche que custa o quê? R$ 12, ó. Certo? Então, nós queremos saber o seguinte, olha, se vocês são 5 amigos, quanto custará o lanche para todos? Então, nós podemos resolver de 2 maneiras, olha. Nós podemos resolver somando, né? Porque, olha, quando eu for fazer, ó, 5 vezes, estou usando o pontinho, ó, vezes R$ 12, certo? Então, eu posso resolver desse jeito,
resolvendo logo a continha, olha aqui a conta. Ó. 5 vezes 2, 10, vai 1. 5 vezes 1, 5. E 1, 6, olha. Você vai exatamente gastar o quê? Ó, quanto custa o lanche para todos? Nessa primeira parada, essa turma vai gastar R$60, certo? Eu poderia resolver assim. Qual seria uma outra maneira de resolver? Vou chamar isso de maneira 1. E agora vamos à maneira 2. Né? Qual seria a maneira 2? Eu posso utilizar a questão da soma. Não são 5 vezes o 12? Se são 5 vezes o 12, olha, vai ficar 12, mais 12, mais 12, mais 12 e mais 12. Olha, 1, 2, 3, 4, 5. Olha só. O 12, 5 vezes. E agora só é somar, ó. Sai somando. Ó, 12 com 12 vai dar 24. 24 com 12 vai dar 36. 36, não, já estou em 36. 36 com 12 vai dar o quê? 48. 48 com 12 vai dar o quê, meu povo? Vai dar os 60. Mas eu sempre oriento, olha, utilize o processo, porque isso dá mais trabalho, essa sucessiva aqui, mas só que para entender que quando você está multiplicando, na realidade, o que você está fazendo é uma soma sucessiva. Olha, o que você está realizando é uma soma sucessiva, beleza? Ó, que é o que está por trás. Por isso que a multiplicação ela é o processo otimizador, né? Que quando você faz a conta, olha lá, aqui você vai exatamente escolher se você faz logo pelo processo otimizado ou se você vai sair somando. Para, digamos assim, pequenas partes, pequenos números, eu aconselho que você até pode, né, fazer isso. Mas quando o número é muito grande, é melhor você ir logo pela conta, beleza? Então essa foi a primeira parada. Vamos para a segunda parada. Olha o que diz a segunda parada, que é a segunda situação. Vocês decidem parar em um parque aquático para se refrescar. A entrada custa R$35 por pessoa. Quanto custará a entrada para todos os amigos? Então vejamos essa situação. Olha. Quantos são os amigos? Lembrando que a quantidade não mudou, né? Foi só a segunda situação. Ó. São 5 amigos. Vezes quanto? Ó, posso utilizar o ponto ou x. Vezes 35. Então, essa é a situação, ó, certo? Então, vamos executar a continha. Porque qual é a pergunta? Ó? Quanto custará a entrada para todos os amigos? Ou seja, quanto esses amigos vão gastar com a entrada? Então, resolvendo a continha, né, que a gente não vai ficar somando 35, 35, 35, 5 vezes. Ó. Vamos fazer a conta. Resolvendo a conta, 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 3 são 15 e 2, 17. Então, olha quanto essa turma desses amigos irão gastar. Eles irão gastar R$175. É quanto eles vão ter que ter para poder os 5 entrarem no parque. Vejamos uma terceira situação. A terceira situação diz o seguinte, ó. Vocês querem comprar lembranças para a família e para isso separaram R$20 cada. Quantos vocês juntaram no total para comprar as lembranças? Lembrando que continua o mesmo quantitativo. Quantos são os amigos? Os amigos são 5, né? E eles vão comprar as lembranças.
Então, de novo, ó, 5, utilizando agora o pontinho, vezes quanto? Vezes 20. Então, vamos montar a conta, né? Ó. E vamos ver quanto isso dará. Então, 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 2, 10. Olha só, eles têm que ter juntado, como é 20 de cada, ó, R$ 100 para a compra das lembranças. Ó. Tá aqui, ó. Quantos vocês juntaram no total para comprar lembranças? Eles juntaram R$ 100, porque cada um tem que ter R$ 20, né? Foi isso que eles guardaram para a compra. Também nós podemos ter algum pensamento mais otimizado quando nós estamos diante de algumas situações. Nós podemos estimar em multiplicação. E o que é que significa estimar em multiplicação? Olha, a estimativa em multiplicação ela é uma técnica que permite obter uma resposta aproximada, sem calcular exatamente o resultado. Então, uma maneira comum de estimar a multiplicação é arredondar os números para valores mais fáceis de calcular e, em seguida, multiplicá-los. Então, vejamos aí exemplos de estimativa. Olha só, então nós temos aí, olha, nesse exemplo de estimativa, né, eu posso estimar, vamos supor, eu não sei digamos, eu quero trabalhar com números mais comportados, digamos assim, olha. Então, aqui nós temos, olha, quanto que é 37 vezes 24? Então você diz, 37 vezes 24, eu não sei exatamente. Mas, se eu arredondar esse número aqui para a próxima dezena, é uma estimativa, pessoal, isso, ó. Se eu utilizar para a próxima dezena, ou seja, qual é eu estou em 37, que é 3 dezenas e 7 unidades. Então, a próxima dezena, está faltando quantas unidades para a próxima dezena? Está faltando 3, que vai dar quanto? Ó, 40. Eu pulo para 40. Esse aqui, como esse aqui é 24, número 24, que é 2 dezenas e 4 unidades, como que é essa questão da estimativa? Eu tenho que lembrar que eu aumento para o superior se o número for maior do que 5, olha. Quando ele é menor do que 5, eu puxo para baixo, para ter uma ideia. Então, ó, 24, a unidade aqui é 4, menor, né? Então, aqui, vou para cima e quando é menor, eu para baixo. O que seria esse para baixo que o professor está falando? Eu jogo para digamos, a dezena aqui no quadro. Eu tenho 24 unidades, né, que é 2 dezenas e 4 unidades, eu tiro 4 e vai para 20. Quando eu multiplico, ó, 40 vezes 20, eu cheguei a quanto, meu povo? Eu cheguei a 800. Isso daqui é uma estimativa, né? Eu estou estimando, eu estou trabalhando, digamos, eu não tenho uma calculadora, não tenho nada, eu quero saber mais ou menos, eu levo isso aqui para a minha zona de conforto, né? Então, eu estimo mais ou menos quanto, digamos, vamos supor que eu tenha que saber mais ou menos quantas lajotas para que eu quero ladrilhar. Eu tenho esses dois fatores aqui, mas 37 e 24 são números meio quebrados. Eu joguei uma estimativa para mais, ó, aqui no caso. Joguei para 40 e daí aqui caí para 20. Eu vou gastar, digamos, 800, mais ou menos. Isso aí para você tirar o teu mais ou menos. Certo? Você pode exatamente fazer isso em situações que você não está com uma calculadora e não consegue fazer uma conta. Mais ou menos quanto eu vou gastar? A ideia central é exatamente essa. Olha, vamos supor que eu vou comprar alguma coisa que custa R$ 12,97 e vou também comprar uma outra coisa que custa R$ 7,50. Ué, quanto que eu vou gastar? Então, eu posso fazer uma estimativa, R$ 12,90, né? Como eu falei, eu jogo para 13 e esse 7,
50 eu jogo para 7. 13 com 7 eu vou gastar em torno de 21, mais ou menos. Você já sabe mais ou menos quanto é que você vai gastar. É isso que nós chamamos multiplicação por estimativas. Aqui, vejamos um outro exemplo. Ó, eu quero multiplicar e estou sem possibilidades, né, de uma calculadora ou de qualquer uma coisa. Ó, né, eu tenho 48 vezes 76. E quero ter uma estimativa mental. Então eu jogo para números mais fáceis. Ó, jogo para cima, como eu falei. Ó, o 8 aqui vai para 50, né, porque era 48, joguei para 50. E o 76, por ser maior, joguei para 80. Esse número aqui é mais fácil de nós multiplicarmos do que este aqui. E aí você tem uma estimativa, olha, que vai dar 4.000. Aqui, ó, eu tenho 7.000. Por isso que você tem que ter essas ideias. 7.183 vezes 37. Joga esse cara aqui para baixo. Foi para 7.000. Esse cara aumentou por conta desse aqui, que é 7. 40, eu vou chegar a quanto, mais ou menos? 28.000. E essas situações, você se depara muito no teu dia a dia, olha aí. Vejamos essa situação bem do dia a dia, ó. Suponha que você tenha a intenção de adquirir uma bicicleta e tenha se deparado com a seguinte oferta de compra, olha. A prazo, né? Acontece muito isso, ó, 12 vezes 34 e à vista, R$ 219,90 à vista. O que é mais vantajoso aí, meu povo? Vamos ver. Olha, então, suponha que você tem a intenção de adquirir essa bicicleta e tenha se deparado com essa oferta. Então, vamos arredondar, olha. 12 vezes 34, né? Então, vamos arredondar o 12 para 10 e o 34 para 30. Ou seja, ó, você vai exatamente gastar aí, ó, 300, né? Se for a prazo. Então, aqui você já pode ver que é melhor você fazer um esforço e comprar esta bicicleta à vista. Porque olha o que aconteceu aqui, ó, pela estimativa. Ó, 12 parcelas de R$ 34,00. Beleza. Aí eu não estou com calculadora, não estou com nada. Então eu joguei esse 12 para 10, só para ter uma ideia, uma estimativa de quanto eu vou pagar. E esse 34 para 30, ó. Olha quanto eu vou gastar, 300. Olha o preço dela aqui à vista. O que é mais vantajoso, meu povo? É mais vantajoso eu fazer um esforço e comprar essa bicicleta à vista. Olha lá o descontão que eu vou ter. É um desconto muito grande. Então, assim, quando você estiver em situações, né, que você não possa fazer uma conta, você não tem um papel, uma caneta, você pode usar uma estimativa, certo? Mentalmente. Traz esses números ou para mais ou para menos, para você ter uma ideia de quanto é que você vai ter que depender exatamente em termos de multiplicação. Beleza, meu povo? Então, foi esse daí o tema da nossa aula, a multiplicação, pelo processo otimizador e pelo um processo de somas sucessivas, e também utilizando a estimativa em momentos de apuro do nosso cotidiano. Espero que vocês tenham gostado e o meu muito obrigado.